Bem, e a morte de Jéssica Canedo, do caso Choquei, segue fomentando debates sobre a regulação das redes. Esse é o nosso assunto aqui no Plantão do Meteoro. E eu não sigo sozinho, estou aqui com Ad News. E aí, Ad, tudo certo? Tudo certo talvez não seja, né, a palavra, né? Como você está? E aí, tô bem, né? Vamos aí falar de uma história que tem rendendo bastante coisas aí negativas, né? Mas também coisas positivas também. Mais uma memória que a gente vai ter que trabalhar para manter viva, que é a de Jéssica Canedo, vítima de uma fake news. E tem atualização aí do caso, porque a advogada que lançou aquela nota em nome do Choquei, ela fez um vídeo agora dizendo que só foi procurada para elaborar a nota e não vai pegar o caso. Eu trouxe o vídeo até que ela gravou para a gente poder falar um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Opa. Eu vim aqui rapidinho, só para poder fazer um posicionamento, porque tudo aqui no ambiente da internet, tudo ocorre muito rápido. E o que acontece? Em relação a essa situação que a moça se suicidou, a Choquei, que é a página, os administradores da página procuraram o escritório apenas para fazer uma manifestação, uma resposta pública para eles. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que nós não iremos atuar nesse caso, nós não somos advogados da Choquei nesse caso, tá? E na verdade, o posicionamento do escritório, esse é um caso extremamente delicado. Esse caso ele deve ser analisado com muita minúcia, inclusive em relação ao posicionamento do escritório, é que não ocorra com a Choquei justamente o Choquei. Opa, deu probleminha de conexão aqui. Talvez volte logo mais. Vamos torcer. Manada é um efeito que é perigoso. E eu sempre falei isso. Se vocês voltarem aqui, buscarem algumas lives aqui no perfil, vocês vão verificar. Eu sempre posicionando dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, todas as vezes que ocorre um efeito manada, muitas pessoas acabam se posicionando, fazendo ataques, sem saber exatamente os detalhes da situação, sem ouvir os dois lados, sem analisar nada, e realmente simplesmente fazendo ataques. Eu falo isso até porque eu observei um efeito de várias mensagens que chegaram, já me comunicaram as mensagens que chegaram no direct do escritório, e aí eu comecei a observar que esse efeito manada que tanto, digamos assim, atacam essa página, por exemplo, de ter cometido uma fake news e ter gerado conclusões ou todas as consequências horrorosas que aconteceram. O efeito manada dos senhores também pode gerar esse mesmo efeito. Então a internet está precisando realmente de mais consciência, de pessoas que antes de julgar, analise e ouça e entenda os dois lados antes de se posicionar, inclusive. Então, eu vim aqui rapidamente abrir essa live. Vitor, Oi. Porque agora ela fala, né, rapidinho. Se vocês estão pensando, eu conheço essa advogada de algum lugar. Essa é a Adélia Soares. Ela esteve no Big Brother Brasil de 2016 e ela que tá no meme Vem Aí, né? Então, vocês devem conhecer ela. E ela tem um ponto, viu? Não vou mentir, ela Verdade. tem um ponto. Porque já tem muitas fake news atrelando aí até outras empresas com relação a Choquei. E que não tem relação com a Choquei, mas tem relação com outros blogs. Então, as coisas estão saindo um pouco do controle. Teve um destaque que ela fez ali que eu achei interessante. E no fim das contas, se a gente for pensar, é mais ou menos por aí, assim, né? A gente não tem essa responsabilidade, não entende na hora de comentar, na hora de reagir, tem uma falha nossa, tudo mais, mas tem algo algorítmico ali que força a gente a estar sempre de frente a conteúdos radicalizantes, né? São conteúdos que sempre levam a gente para radicalização, né?
Então, uma pessoa que, por exemplo, hoje entre no YouTube ou entre em alguma rede social e não se posicione através do curtir, dos conteúdos que ele gosta e tudo mais, vai receber conteúdos de direita, assim, ó, lineares. Então, a primeira coisa vai ser algo de uma luta marcial, no segundo vai ser já alguém reagindo a um assalto, no terceiro já é um policial contando uma história sobre uma apreensão, um dia que deu um tapa na cara de alguém, e enfim, e você vai indo para esse lado, né, tipo, sempre para um lado bélico, no intuito de radicalizar as pessoas. E aí, tipo, no meio de uma rede social em que você joga o conteúdo dessa forma, existe uma certa responsabilidade, né, da rede, de quem divulga, mas da rede também, né? Não foi... a plataforma, apesar de ter sido o começo, a gênese disso aí, ter sido uma postagem do Choquei, dentro de todas as suas irresponsabilidades e tudo mais, o conteúdo, o grande problemática do assunto foi criada nas caixas de comentário, e nessas caixas de comentários também há uma responsabilização a ser feita, né? Não é à toa que essa regulação é algo tão pontuado hoje em dia, né? Exatamente. E só antes da gente entrar na questão da regulação, só uma atualização, a Polícia de Minas Gerais está apurando, tá? Se a Jéssica Canedo foi induzida ao suicídio. Quem falou sobre isso foi o delegado Felipe Oliveira Monteiro, e eu trouxe o vídeo dele também pra gente ver como anda a investigação dessa morte. Vamos dar uma olhada. Trágica. Sobre a morte da jovem Jéssica, ocorrida no último dia 22, na cidade de Araguari, a Polícia Civil tem a informar que, desde o dia da morte, iniciamos diligências investigativas, primeiramente com a realização de exame de corpo de delito sobre o corpo da vítima. Em seguida, instauramos um inquérito policial, e esse inquérito visa apurar se houve, eventualmente, algum induzimento, instigação ou auxílio a esse suicídio. Essa investigação é uma investigação séria, desvinculada de qualquer viés político ou ideológico. Se durante a investigação a gente ficar constatado que a Jéssica também foi vítima de eventual crime contra a honra, é possível que a gente realize um desmembramento do inquérito policial para que instaure uma outra investigação, dependendo da manifestação da vontade da família da vítima. Bom, o que a gente tem aí, então? Tem a possibilidade também de ouvir, né, os donos da Choquei, mas a gente tem algumas perguntas, né? Ela sofria perseguição antes, pelo que a gente soube pelas entrevistas aí, ela já vinha sofrendo bullying. Então, por quem? Né? Quem estava fazendo isso com ela? Quem fez essa fake? Quem fez as montagens das conversas? Por que fez isso? Né? E quantas páginas que realmente divulgaram isso? Eu tenho de cabeça aí duas, Garoto do Blog, Choquei e Alfinetei também, são 3. Né? E aí, como a gente estava falando antes sobre a regulação, a gente tem aí a parte da polícia, que vai ver se foi induzida ao suicídio. Tem a parte de crimes contra a honra. Só que isso aí fica focado apenas nos donos das páginas e de quem fez aquela fake. E possivelmente nem contra os donos da página, tá? Então, o que se está em discussão agora? Voltar o PL 2630, o PL das fake news, que sofreu muitas fake news quando tentaram votar ali na época dos massacres em escolas, né? Porque ali também fala sobre transparência do algoritmo, como você estava falando anteriormente. A gente não sabe, a gente tem estudo, se não me engano é um estudo do NetLab, que mostra que há, sim, uma preferência algorítmica pelo conteúdo mais radicalizado. Só que a gente não tem isso de forma transparente. Então, já vem com essa proposta também de transparência dos algoritmos, para a gente compreender como eles funcionam, e que essas plataformas, elas sejam responsabilizadas. Claro que esse PL ele não é perfeito, porque ele exclui, por exemplo, Skype e Discord, né? E aí, no caso do hackeamento da Janja, do Twitter da Janja, por exemplo, que foi organizado dentro de uma ligação pelo Discord, ele não atuaria. Mas para botar ele em votação, aí a gente pode apresentar destaques, ainda tem a passagem dele pela outra Câmara, então assim vai, né? Porque é bicamaral. Eu trouxe uma matéria do blog do Noblar, que esse assunto vai sim ser requentado. O relator, o Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, ele já está aí achando que vai acontecer, porque a Câmara dos Deputados estaria muito mais madura, perto de como estava em abril. Se você for um pouco mais para baixo,
eu vou ler uma partezinha aqui, que é a questão dos lobbies. As Big Techs preparam para entrar em campo novamente para lutar contra a regulamentação. O problema para elas é que o governo vai patrocinar politicamente o projeto. O presidente Lula pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que dê prioridade ao PL 2630 no decorrer do ano que vem. A ideia de Lula é sancionar o projeto até o período eleitoral em agosto de 2024. Lula quer fazer com que o texto tramite lá o penúltimo, amigo, lá embaixo. Lá embaixo? Lula quer fazer com que o texto tramite na esteira da invasão da conta da Janja, né? Então, veio com essa questão do hackeamento e agora a gente tem um caso trágico também que pode dar luz para essa necessidade de legislação. E olha só, o último parágrafo. Os deputados começarão a ser procurados por representantes da Meta já na virada do ano. Os lobistas já se reuniram com Orlando Silva e até mesmo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bom, o que essa notícia nos traz, que eu acho que é importante a gente conversar sobre? Nós temos empresas hoje no mundo que têm lucro maior do que PIBs de países. Uhum. O lobby das Big Techs é o maior lobby do mundo. Então, nós já temos o maior lobby do mundo novamente lutando contra. Lá em abril, a gente teve uma mudança no comportamento das Big Techs. Eu acompanhei esse projeto de lei desde 2021, tanto as discussões como também as tentativas de votar ele, né? E uma coisa que as Big Techs fizeram aqui no Brasil foi se juntar à extrema-direita. Foi andar, o que a gente chama, nós jovens chamamos de colar, né? Colando com a extrema-direita. Foi basicamente isso que as Big Techs fizeram. A gente não sabe quanto de dinheiro foi injetado, porque, novamente, não há uma transparência e não há uma obrigatoriedade de transparência. Então, esse dinheiro pode ter sido injetado em diversos lugares, a gente não tem a mínima ideia, né? Então, essa regulamentação das redes sociais, ela passa por militantes, por usuários da rede social, por universidades, por veículos de comunicação, sim, a Rede Globo, Record, SBT, etc e tal, e também as Big Techs. Só que a gente precisa ter em mente o tamanho disso tudo, né? A Globo sempre foi muito grande, sempre fez um lobby fortíssimo. O problema é que o lobby das Big Techs é 3, 4 vezes maior, né? Então, a gente não se tem conseguido passar uma regulamentação por causa desse lobby absurdo das Big Techs. É tudo em dólar, né? O lobby em dólar chegando no Brasil novamente para manter a gente na idade da pedra o máximo que der, né? Tipo, pouco importa, né, para esses lobistas, para essas Big Techs, as consequências que isso acarrete, né? Na verdade, acabam se escondendo nas mesmas desculpas da extrema-direita, né? Não, é a liberdade, o que vale é a liberdade, pode falar o que quiser, não sei o quê. Enfim, e mantém a gente nesse ciclo de radicalização, né? Um ciclo infindo de radicalização, sempre levando a gente para conteúdos que nos radicalizem, sempre tentando de alguma forma subverter valores que pra gente são essenciais, né? Como a liberdade de expressão, enfim, né? A liberdade nas redes e tudo mais. Nada disso está sendo discutido de verdade, né? Quando você está querendo proteger, né, cadê a responsabilização, né, dessa liberdade, né, de expressão? Você precisa ser responsável. Exatamente. Hoje, a única ferramenta de comunicação, né, o único meio de comunicação, ferramenta mesmo, que não é regulamentada, que não tem legislação própria, é as plataformas de redes sociais. O Marco Civil de 2014. O Marco Civil fala dos direitos e deveres do usuário. Né? A gente já tem isso. Foi muito bom para nós, porque nós fomos pioneiros no mundo. Mas agora nós precisamos de uma regulação das plataformas, porque, de qualquer forma, essa fake, ela pode não ter rendido muito dinheiro para Choquei, nem para Alfinetei, mas gerou dinheiro para as plataformas, né? Então, há uma responsabilização. Onde há lucro, há responsabilização. E agora, com esse caso, perfeito, ganhou esse caso acabou trazendo o Whindersson Nunes aí, que diz que vai lutar também por uma lei. Ele que não conhecia a Jéssica, que foi enfiado no meio dessa fake news, simplesmente porque ele é famoso e alvo de fake news todos os dias.
E essa foi a primeira vez, de acordo com ele também, essa foi a primeira vez que ele foi envolvido em uma situação dessas em que a menina não aguentou e se matou. Nossa. E ele fala no vídeo, inclusive, que ele sabe muito bem que as mulheres próximas a ele recebem muito mais ataques do que ele. Né? Então também tem um outro viés aí de misoginia e de por que são mulheres, pessoas femininas, negras, indígenas e LGBTQIA+, que são os maiores focos nas redes sociais. Né? E também a proteção dessas pessoas. Sem dúvida, tem tudo a ver com a proteção, não com o tolimento de liberdades e de direitos, né? Tem a ver com assegurar que a gente consiga, enfim, salvar vidas como a da Jéssica Canedo, que infelizmente nos deixou, vai ser lembrada aí com muito pesar sempre, né? Infelizmente mais uma vítima das fake news, mas que quem sabe pode dar início, né? A sua trágica morte pode dar início a um debate que pode de alguma forma assegurar aí mais liberdade real e responsabilização real na internet. Adi, obrigado mais uma vez por você estar aqui no plantão do Meteoro. Quer adicionar mais alguma coisa? Última coisinha, o PL 2630, ele não incide em conteúdos, ele incide em plataformas. Isso quer dizer que as leis têm que estar em congruência, os termos de uso têm que estar em congruência com as leis. Então, ele não se mete no que você falou nas redes sociais, mas sim na responsabilização das plataformas que ganham dinheiro com o que você falou. É isso aí. Então, seguimos. É o capitalismo roubando nossas almas aí até pela internet, cara. Seguimos aí. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Eu sou o Vitor Salmazo. Siga a Ad News. Errei de novo. Siga a Ad News e também o Guahiro e o canal do Meteoro. Nos vemos no próximo plantão. Valeu!